Natan, confere se eu estou enquadrado aí na câmera. Muito bem. Tudo bem? Dá para ir mais para cá e dá para ir mais para cá. Tá certo. Pois bem, gente, olha, minha proposta é apresentar para vocês, o título é Experimentações Didáticas, tá certo? Exatamente porque são experiências, não experimentos, tá? Por isso que eu coloquei como experimentações, num formato que a gente possa discutir, ilustrar, dizer as coisas que eu ando fazendo, o que eu andei fazendo em sala de aula nos últimos 12 anos. O propósito aqui não é ensinar vocês. O propósito é mostrar algumas coisas que eu fiz em sala, algumas que deram certo e outras que não deram tão certo e que eu estou implementando até hoje de formas diferentes. Então, eu peço que vocês fiquem bem à vontade para fazer suas colocações, para dizer que isso dá certo, isso não está bom, que eu gostaria de fazer isso em sala, que isso aí não cabe na minha aula, tá? Eu deixo aqui para os que não me conhecem ainda. Eu sou Fagner, sou professor no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, sou engenheiro civil de formação, pós-graduação na área de geotecnia, que é uma das áreas dentro da engenharia civil. Eu tenho desenvolvido esses dois canais de comunicação científica, o escritaciencifica.eng no Instagram e o Canteiro Acadêmico no YouTube. São dois canais que vocês podem conferir o resultado. Deixe seu like, curta, comente, compartilhe. Fiquem à vontade para seguir, né? Como siga, curta, comente, compartilhe, né? E assina e bota o sininho lá, tem a história de um sininho também. Então, gente, eu separei algumas fotografias, imagens, vídeos de atividades que eu desenvolvi nesse período, tanto no campus como fora do campus. Então, eu separei essas atividades. Marcos, já chegou, Marcos? Você tem as pernas longas mesmo, né? De repente foi ali no CT e voltou. So, I have this presentation made regarding on-campus and off-campus activities I've done in these 11 years here at UFRN, ok? Então vamos lá, eu tenho muito prazer de mostrar coisas que são visuais em sala de aula, né? Eu estou lá dando aula num determinado conteúdo e eu coloco um determinado equipamento ou instrumento acontecendo alguma coisa em sala. Nesse caso aí, eu tenho que apagar mais uma luzinha aqui, só um minuto. Fica melhor um pouco, né? Certo? Então vou voltar. Isso aqui estava acontecendo, eu estava explicando o fenômeno da capilaridade e aí a gente deixava lógico que isso aí está adiantado, né? Está acelerado, não dava para ver o fenômeno acontecendo. Mas aí de tempos em tempos em sala de aula eu parava e dizia, olha só, vamos ver como é que está o corpo de prova, vamos ver como é que está o corpo de prova. Atividade que chama muita atenção, o pessoal gosta em sala, eu acho muito rica essas experiências em classe, né? E aí outro dia eu digo, e se eu botar outro corpo de prova em cima, será que sobe por capilaridade? Né? Eu nem sabia, tá? Aí subiu. E aí foi bem legal, o pessoal curtiu, a gente depois desenvolve o assunto. É bem interessante fazer essas experimentações. Experimentações, tá? Eu estou usando esse termo exatamente porque não tem ciência, eu não estava preocupado em calcular a coluna de água que ia acender, nem nada disso. Tá certo? E aqui algumas outras experimentações, o monitor, o Matheus, hoje esse menino já é formado, já está no mundo, né, fazendo uma experiência com bentonita e querosene em sala de aula. Esse outro experimento aqui, eu demonstrando comportamentos das areias compactas, das areias fofas, e isso acontecendo como uma ferramenta simples, né, garrafa PET, canudo, dentro de sala de aula. Tá? Não precisa ir para o campo, não precisa sair muito para fazer algumas atividades que chamem a atenção dos alunos, tá certo? Aqui, ó, um clássico da geotecnia, façam isso com seus filhos, sobrinhos, irmãos mais novos, misture amido de milho com água e você vai ter um produto bem interessante, é um fluido não newtoniano que tem sua resistência ao cisalhamento em função da velocidade da aplicação do carregamento, tá? Então procurem isso aí, é bem bacana, é super curioso, a criançada gosta muito. Então é uma atividade que a gente faz em sala de aula e aí vocês veem, eu estou batendo lá e não está molhando, aí eu vou explicando, né? E depois eu coloco a mão devagarinho lá no material, como vocês veem aqui, consigo colocar os dedos para dentro, depois eu consigo ainda tentar tirar e ele não sai, né? Então é um negócio meio mágico aí, tá certo? É bem rica essa experiência, a meninada gosta muito, tá? Meninada os alunos, tá? De graduação, né? E a meninada mais jovem gosta também. Pois bem, então a gente sempre tenta fazer algumas atividades
de ensino ativo, de aprendizagem ativa, de metodologia ativa. Isso aí está acontecendo esse semestre, né? Eu estou com uma proposta de fazer Kahoots, tá? Esses Kahoots são anunciados, esses Kahoots são pedidos um determinado assunto para eles estudarem. E o Kahoot é um sistema de perguntas e respostas, eles ganham ponto pela velocidade da resposta certa. É bem famosinho aí, muita gente já conhece, outros professores usam também. E é bem interessante porque cria um sistema competitivo, assim, o pessoal fica meio engajado, né, em ter os primeiros pontos, tá? E aí eu faço também algumas atividades fora de sala de aula com o propósito de integração. Isso aí é saindo mesmo, vamos lá para fora, gente. Daqui a pouco chega um negócio que o Marcos estava falando no almoço. Vamos lá para fora. Essa atividade aí, em princípio, tem o objetivo de mostrar o poder da corrente, né? O poder do grupo, o poder da união do grupo. Se eu pego um lá sozinho, aí dou um empurrão nele, ele vai caindo, ele se desequilibra. E aí a gente compara uma pessoa sozinha com uma pessoa amarrada com os demais, e aí se esse elo não se rompe, eles conseguem pender para trás numa inclinação maior do que penderiam para trás sem isso. Tá? De vez por outra a gente faz um registro, isso já é mais antigo, mas vocês veem, reconhecem, né, no lado externo do campus. Eu acho que quem passa fora fica olhando o que é isso que esse pessoal está fazendo. Deve ser essas coisas de coach, alguma coisa nesse sentido, mas que é bem rico, o pessoal gosta. Então eu promovo interação também, essa atividade que eu gosto muito de fazer. Eu levo os meninos lá para fora, faço no estilo de gincana. Cada grupo faz um exercício físico diferente, enquanto um do grupo está respondendo uma pergunta. E vocês percebem que tem um ali escrevendo, aí eu fico interagindo, bora fulano, que flexão mais mal feita. Eu cortei o som para não ficar muito zoado aqui. Que flexão feia, deixa ser mole, né? Então segue num ritmo bastante amigável. Isso é muito interessante. Eu tive uma vez a oportunidade de um aluno, eu já fiz isso várias vezes, devem ter passado mais de 200 alunos fazendo isso, e um disse assim: não, professor, eu não quero fazer. Ótimo, não tem problema, se sente, não tem problema nenhum, né? Você tem toda a liberdade de não fazer. Foram dois, um aluno e uma aluna tiveram essa experiência para mim. Então eu sempre, aí os polichinelos, e sai muita risadagem, né? Faz uma integração do grupo todo, tá? Esse aqui é uma brincadeira que eu faço mais em sala de aula para questão de trabalhar confiança no outro, aspecto que a gente precisa desenvolver, né? Vocês viram que a primeira menina, como é o nome dela, meu Deus? Thaís, caiu por cima de Rose, mas quando Rose vai cair por cima de Thaís, Rose fica com medo, não quer cair, não quer, e fica, vai, aí a gente vai, confia e foi, né? Então, trabalhar a questão de confiança, trabalhar a questão, isso dá uma integração demais no grupo, o pessoal gosta. Às vezes você tem uma sala de aula que ninguém conhece ninguém, ou um não conhece um monte de gente, ou tem 2 ou 3 grupos, tá? Essa é a parte boa. Eu não sabia que você estava aí, Nathan, olha só, a turma sua aqui, uma parte boa da integração dos grupos. Sempre tem um bolinho no final do semestre, isso é algo que eu sempre recomendo, eu acho muito pertinente, pelo bolo e pela integração. Quem me conhece sabe que eu gosto de comer bolo também, tá certo? Entre outras guloseimas. E aí o pessoal sempre faz uma brincadeira assim. Daqui não tem mais ninguém no mestrado, né, Nathan? Já foi todo mundo, né? Matheus ainda está? Aqui é a turma do mestrado, algumas coisas dessa turma de graduação, outras de mestrado. Essa é uma explicação que eu incentivo muito os alunos virem para frente, trabalhar o nervosismo, trabalhar o olhar para o outro, e aí eu faço umas analogias geotécnicas. Esse aqui é o bigode, aqui tinha 1, 2, 3, eu acho que era esse que é Mateus também, tinha 4 Mateus nessa turma. Aí eu estou explicando os esforços verticais e horizontais no solo, tentando mostrar para eles como é que um solo, ao ser carregado na vertical, ele tende a expandir na horizontal, e a essa expansão você tem um acréscimo de tensão horizontal. É isso que eu estou explicando com eles, e eles acham graça. Eu aperto, isso é o bigode. O bigode não tinha apelido de bigode, fui eu que botei o apelido de bigode nele. Depois eu fiquei encabulado, ele disse: tem problema não. Ele não usava bigode, aí ele chegou de bigode na sala, eu digo: diga aí, bigode. Aí depois, no final do semestre, foi que ele disse: professor, eu não usava bigode, mas agora está todo mundo me chamando de bigode. Pois bem, então eu faço muito essas explicações, todo semestre eu uso algumas coisas nesse sentido, tá? Já está repetindo, né? Adoro ir para o quadro. Percebi que é uma demanda, é uma necessidade que a gente saia dos slides. Percebi que é uma necessidade, isso eu deixo um apelo. Se você como professor acha que dá, volte para o quadro.
O nosso tempo, né, o nosso conteúdo é muito grande, a gente quer usar os slides para apresentar tudo, ou mais do que tudo, e você perde na qualidade dessa apresentação, no estímulo do aluno, você perde na sala de aula, você perde no contato visual, você perde no contato humano com o aluno. Tá? Eu vejo demais isso aí. Então esse quadro saiu bonito, né, Micheline? Diga aí se não está bem feitinha essa barragem. Né? Eu caprichei bem direitinho aquele quadro branquinho, que é bom que só de riscar, provavelmente com os quadradinhos, né? Esse aqui tem aqueles quadradinhos que servem de referência pra gente. Aí eu digo, vou tirar essa foto, tá boa, né, Pedrinho? Numa hora a gente acerta, tá? Então, a construção do quadro é muito mais lenta, né? O aluno vai escrevendo também no caderno, vai absorvendo o assunto. Eu acho de uma riqueza, tá? Eu acho de uma riqueza. Nós temos um grupo no WhatsApp. Todos os semestres eu tenho o grupo Ensino e coloco o semestre. Esse grupo serve para mim com todos os alunos que estão envolvidos comigo naquele semestre. Eu já separei os grupos por turma, mas eu percebi que às vezes eu queria dar uma mensagem para mais de um, aí me dava mais trabalho. Eu faço todo mundo, é a convite, eu mando no Cigar uma notícia dizendo, olha, tem o grupo tal. O grupo não é informação oficial, o grupo traz apenas informações não oficiais. Aí eu vejo uma imagem, eu mando uma foto, discuto, o que é que vocês acham que é essa peça estrutural aí? Aí eu falo em sala. Quando é geotécnico, então, que tem a ver com o assunto, aí é que eu falo mesmo, divulgo os assuntos, saem algumas brincadeiras, com todo respeito. Até hoje eu nunca tive, faz uns 5, 6 anos, não tinha grupo com a gente ainda não, né? Que eu faço os grupos, antes da pandemia, com certeza. Eu nunca tive problema de respeito, de falta de respeito comigo ou entre alunos. Uma única vez que estávamos perto das eleições, uma aluna colocou que ia votar em tal, que era um absurdo tal coisa. E aí eu coloquei muito educadamente, fulano, aqui não é o lugar para essa discussão. Ela retrucou, disse, mas professor, é importante que a gente discuta. Eu concordo com você, mas aqui não é o lugar dessa discussão. Então, e nisso o assunto cessou. Eu fiquei muito feliz que o assunto tenha cessado, que não precisou destratar ninguém ou coisa parecida. Tá? Então, eu tenho uma experiência muito positiva com o grupo. De fato, eles ficam com o meu telefone, e isso traz algumas preocupações a alguns colegas, né? Mas eu pratico o seguinte, mande a mensagem na hora que quiser, eu vou responder na hora que eu puder. Né? Você, professor, desculpa, é 3 horas da manhã, tudo bem. Aí eu mando às 5 horas da manhã, eu já estou dormindo, nem vejo a mensagem. Tá? Mas é algo que eu acho pertinente. Esse semestre nós incentivamos e criamos os Geotecs. Isso é novidade para os mais antigos que passaram comigo. Nossa moeda oficial dentro do curso de Mecânica dos Solos. Atividades, os ganhadores do Kahoot, no dia vai ter um Kahoot, os ganhadores do Kahoot ganham, o primeiro lugar ganha 5 Geotecs, o segundo ganha 3 e o terceiro ganha 1 Geotec. Então eles estão lá acumulando Geotec, tem gente que já trocou por notas de 10, eu fiz notas de 1, 2, 5 e 10, e isso está sendo bastante curioso. Professor, eles vão vender os Geotecs por ponto? É basicamente isso. No final eu vou fazer uma tabela de preços que tenha atividades como tirar uma dúvida na última prova, 1 ponto na avaliação e assim por diante. Ainda estou pensando, esse Geotec potencialmente vai virar uma publicação, eu espero que tenha uma experiência positiva. Tem sido interessante, gera-se brincadeiras engraçadas, assim, o pessoal, outro dia eu usei o grupo do WhatsApp, as coisas se intercalam, né, se comunicam. Eu usei o grupo do WhatsApp para dizer, estou chegando atrasado, o Uber está demorando. Né? Eu já pedi 3 vezes e o Uber não veio. Aí um menino respondeu, por 50 Geotec eu pego o senhor. Aí o outro já respondeu de volta, eu faço por 30. Né? Então foi muito interessante, porque essa brincadeira aproxima, sabe? Nós percebemos assim fortemente que nas salas de aula a gente tem subgrupos, né? Aqueles mais chegados, aqueles que são às vezes de outra disciplina, de disciplinas diferentes. E aí você entende que essas brincadeiras aproximam. Aí eu chego em sala de aula com essas brincadeiras, aí o menino que ofereceu 50 Geotec não foi para a aula, ele faltou. Aí eu digo, mas é muita moleza mesmo, né? O cara oferece para trazer e nem veio para a aula. Aí quando ele veio no dia seguinte eu brinquei com ele. Então é uma brincadeira que eu considero saudável, sem ultrapassar nenhum limite, tá? Pelo menos eu considero dessa forma e percebo dessa forma. E aí nós temos as velhas aulas de laboratório, que eu gosto muito, eu sou da parte de solos, eu gosto muito que os alunos melem as mãos,
né, se surgem, a gente não tem um laboratório que cabe todo mundo, mas eu incentivo sempre, pega aqui no solo, sente a textura, que a gente precisa dessa análise tato-visual no universo da mecânica dos solos, que é a disciplina que eu ministro principalmente. Aqui eu acho que muitas realidades de vocês têm aula de laboratório. Algumas feiras ou mini feiras ou Geotechnical Showcases, como eu coloquei aí, que nós fizemos no corredor do setor 4. Tá? Vocês podem ver o professor Marcos Lacerda, nosso coordenador de curso, tentando tirar bolinhas ali e aproveitando, o conceito do efeito do arqueamento dos solos. Tá? O arqueamento dos solos é um fenômeno e aí essas bolinhas dá para a gente uma interpretação de como fazer isso. Então, são exposições que nós fizemos de forma, como parte de disciplina, como avaliado dentro da disciplina, para a gente expor geotecnia para as outras pessoas do Centro de Tecnologia. Aí a gente já fez também, esse vídeo eu vou ficar até calado, não vou não, porque esse vídeo me emociona demais, esse é na Cientec, vocês todos conhecem a Cientec, em que nós temos uma demonstração, a aluna está ali com o solo reforçado com geossintético, e essa criança expressa o meu maior agrado dentro do ensino. É quando eu pego os alunos de sala de aula e demonstro às crianças a engenharia. Eu acho isso belíssimo, o olhar dessa criança, quando já apareceu o bichinho, como é? Ele bate a mãozinha assim, fica bem feliz, olha a carinha dele. Né? Me emociona demais essas coisas, porque é um vínculo que aquela criança está tendo com a universidade, é uma percepção de ciência, é uma percepção do que ele pode fazer, e aí a menina vai dizendo aqui, será que segura mais um? E aí ele fica tão feliz que explode assim nessa palma, que não é uma palma, né? Achei muito relevante esse vídeo, captaram esse momento. Eu espero daqui a uns 10 anos ver esse menino dentro do curso de engenharia. Já pensou, hein? Se ele vai me dizer isso, se estivesse assistindo aqui, sou eu, professor, isso daí, né? Não vou reconhecer. Aqui a gente entra em buraco também, mostra a obra. Isso aqui são as obras dentro do próprio campus. Eu digo muito à minha esposa, ela é farmacêutica. Para ela ser farmacêutica, ela precisa ir lá para dentro de um laboratório, né? Tem uma análise, tem uma amostra. Para a gente ser engenheiro, é só olhar aqui. Tá? Eu já estava vendo aqui, eita, precisava fechar isso aqui, ó. Esse conduíte, tudo aberto, né? O projeto de estruturas, a gente foi almoçar ali no restaurante, olha que estrutura linda, é metálica, em balanço. Então a gente pode ser engenheiro civil, pelo menos, em qualquer lugar. Tá? E isso me dá muito cabimento para dizer, olha, tem uma obra passando, eu chego em sala de aula, fecha aí os cadernos, vamos lá ver a obra, ver o que é que está acontecendo, era uma escavação, essa drenagem aqui perto do Larissa, era na frente do Larissa aqui, essa escavação. Então eu demonstro o solo, pego, mostro para eles, né? É uma demanda tão grande dentro do curso de Engenharia Civil, a gente fazer visitas técnicas, mas é algo tão meio difícil, meio perigoso, arriscado, e a gente pode trabalhar isso em casa no sentido on-campus, né? No campus. Essa aí é a percepção do espaço, né? Com essas imagens aqui, é lá perto do campo de futebol, o campo de futebol está aqui em cima, eu destaquei para eles, eu fui lá com o pessoal, aí destaquei o talude que estava sofrendo processo erosivo de superfície, aí eu destaquei aqui a presença desses barbacães, esses pequenos pontos branquinhos aqui nessa contenção, são pontos de drenagem, sem ela a contenção se compromete, esses pontos são extremamente importantes. Então eu faço isso e faço como destaque para eles perceberem o espaço. Digo, olha gente, vamos lá fora, isso aqui é no setor de aula, vamos lá fora, estão limpando os elementos de drenagem. Quem foi, Micheline? Certo? Estão fazendo a limpeza. Olha, esse murinho aqui é o espelho d'água lá da reitoria. Tá? Olha esse murinho como está deformado. O professor vai cair? Não, um dia vai, né? Tudo cai um dia, tá? Mas não vai cair amanhã ou depois não. Tá certo? Então eu destaco para eles, olha a deformabilidade. E aí uma coisa que eu gosto muito, uma das atividades preferidas da minha função docente, é me envolver com os alunos organizando os eventos, principalmente as semanas de engenharia. Essas daí são fotos da última semana de engenharia, em que a gente teve a alegria de comemorar os 65 anos do curso de Engenharia Civil aqui da UFRN. E aí eu tive uma alegria maior ainda, que eu estava subchefiando, eu estava na posição de coordenador adjunto, a professora Isabel era coordenadora, mas a gente coordenou junto, né? Adjunto. E aí o evento aqui na hora da abertura, tá certo? E escolheram pessoas que representassem cada década da atuação do curso, né? E tá bem legal porque você vê que da década mais antiga até a mais nova, tá? E aqui moças que foram minhas alunas e pai, junto na mesma mesa e eu lá,
Tá? Foi muito emocionante para mim. Foi uma premiação, uma gratificação muito grande ver meu pai presente, sendo representante de uma dessas décadas de formação do curso de Engenharia Civil. E aqui a comissão, né, os alunos de graduação do curso de Engenharia Civil que estavam envolvidos na execução da Semana de Engenharia Civil deste ano, que aconteceu em abril, se não me engano. Então, essas atividades extraordinárias que a gente faz, eu digo extraordinária porque são atividades que trazem diferença entre aquele dar aula e receber aula, certo? A gente muitas vezes dá aula e o aluno não está recebendo a aula. Será que essa conexão é desse jeito que a gente quer que aconteça? Né? Será que é essa daí? E aí nós fizemos uma experimentação, essa atividade aí gerou um artigo de uma publicação que é a revista geotécnica mais importante do país. Ela fez um número especial, um special issue, sobre Education, Geotechnical Education. Então, era uma atividade de sala de aula que envolvia o campo também e que a gente fez, resultou numa publicação. Inclusive, Marcos está na coautoria, né, junto comigo, com o Wagner, que é meu aluno de orientação, e com o Matheus Gomes, que é servidor do Centro de Tecnologia. Então, para você que está querendo publicar um artigo, para você que está pensando em doutorado, também tem essa oportunidade, tá certo? É uma questão de organização, de planejamento, de saber o que você quer, de objetivo, de metodologia, e aí você, a partir disso, você constrói um artigo, você constrói uma publicação, que é o caso aqui. Então vamos para algumas atividades off-campus, tá? Fora do campus, as visitas técnicas muito clássicas nossas. Esse aqui é lá em Mãe Luísa, que foi a ruptura em 2014, um pouco antiga essa foto, nós fizemos visita lá. Aqui visita na recicladora de resíduos de construção, o pessoal do Grupo Duarte, o pessoal que tem muito apoio de pesquisa para a gente. Aqui a construção do viaduto ali de Neópolis, que vocês passam hoje por cima, e a gente foi lá ver. Então, onde tem situação, a gente leva, a gente vai, a gente faz parte da atividade docente o tempo todo. Aí eu gosto muito desse vídeo, foi uma atividade de campo para o Departamento de Geologia, que eu tenho uma contribuição lá na disciplina de Geologia de Engenharia, e aí um aluno provocou o processo de liquefação da areia, mas ele não sabia, mas eu sabia, eu digo, eu vou ensinar ele liquefação da areia. Aí estou aí batendo pé, já afundei, certo? Fiz os cortes aí para o vídeo ficar. O vídeo é melhor com áudio, porque tem toda a minha expressão física, isso é bem cansativo, tá certo? E a explicação desse processo de liquefação. Também é uma boa atividade para fazer com os pequenos, né? Quando tiver aquela área molhadinha ali da areia da praia, que a gente faça essa demonstração, tá certo? Eu só me esqueci de tirar os tênis. Eu passei uma semana tirando a areia desse tênis, ele secava, eu secava, lavava, tirava. Aqui é um programa nosso, programa Trilhas Potiguares, que eu recomendo, se você é docente, se você é novinho, mais novato, experimente, se você é aluno, experimente. O programa Trilhas Potiguares tem mais de 25 anos na universidade, um programa de extensão riquíssimo, de muita troca de experiência, é algo muito relevante para ser feito. Eu acho muito interessante. E ao chegar lá como professor do Centro de Tecnologia, do Departamento de Engenharia Civil, o pessoal dizia, vixe, nunca teve ninguém do CT aqui. Aí alguém dizia assim, não, teve professor fulano, né? Eu dizia um nome assim, mas da Engenharia Civil nunca teve ninguém aqui no Trilhas Potiguares. Né? O Trilhas Potiguares está inclusive agora num processo de internacionalização, eles vão para Moçambique com um grupo de alunos, atividade riquíssima, acho que já foram o ano passado ou há 2 anos, algo nesse porte também, tá? Aqui é um projeto menor, né, em que eu cruzo duas grandes paixões que eu tenho, que é o ensino com os alunos de graduação e são as crianças. Né? Muitos dizem que eu devia ser professor de crianças. Deus é que bota a gente no caminho certo da gente, né? E aí, como eu não sou, eu levo os alunos da graduação para as escolas e a gente faz exposições, faz demonstrações. Esse projeto está em ativação, é o Geocientistas Mirins. Nós vamos esse ano para uma escola, tá? Eu estava só deixando passar o evento de hoje para mais uma organização que a gente vai ter, certo? Então a gente vai na escola, leva um monte de experimentos, aqui é tudo aluno da UFRN, só eu que estou aqui. Desses eu recebi depoimentos muito positivos. Professor, eu não sabia que era tão bom ensinar. Professor, eu não sabia que você se divertia tanto ensinando, né? Teve até uma capoeira que eu joguei lá com um menino, né? Uma capoeira, tá? A minha capoeira era bem dizendo que era, né? E o menininho jogando capoeira, e o aluno viu aquilo e achou muito relevante, muito interessante.
uma experiência muito rica. E aí eu estou com um projeto novo, inspirado no método 300 do professor Ricardo Fragelli, lá da Universidade de Brasília, né? Eu juntamente com o uso da inteligência artificial, não vou ter vergonha de dizer isso, porque é uma ferramenta, eu criei um método com auxílio da inteligência artificial, é o método TEAM, em que todos ensinam, aprendemos mais, sua sigla em português, e o Together Everyone Achieves More em inglês. Tá? Qual é o propósito desse programa? Nós fazemos uma avaliação normal, eu estou testando isso este semestre. Né? Agora, enquanto eu estou falando com vocês, as avaliações da segunda etapa já estão lá na minha sala, loucas para serem corrigidas, e eu estou ansioso para ver se deu resultado. Porque nós fazemos uma primeira avaliação, dividimos lá os grupos em melhores e piores desempenhos, tá? Separamos grupos que incorporem pessoas de bom desempenho com pessoas de não tão bom desempenho. Esses grupos precisavam fazer uma meta de estudo, eles fizeram a meta de estudos e nós reaplicamos a prova da unidade 1, certo? Não a mesma prova, mas o mesmo conteúdo. Então eu estou exatamente nessa fase aqui para saber se houve resultado positivo ou não. A minha expectativa é que sim, porque houve reunião, foram reuniões online, eles mandavam o link, eu entrava no meio da reunião de surpresa, foi bastante curioso isso aí. E evidentemente ao término do semestre eu vou colocar um formulário, vamos criar esse formulário para a gente preencher e ter um feedback da percepção dos alunos em relação ao método. Então não é por acaso que eu usei esse fundo de tela, tá? Durante toda a apresentação. Esse fundo de tela está muito rico porque nós temos vários pontinhos, cada um somos nós, esses pontinhos se interligam das formas mais diversas e nós temos todo esse universo de pessoas dentro da nossa sala de aula e nós somos membro desse universo de pessoas, tá? Então eu deixo para vocês o meu muito obrigado e espero que vocês deem uma boa contribuição e que essa palestra, essa fala tenha inspirado um pouquinho para vocês se tornarem professores, porque é bom demais. Valeu!